vou explicar essa relação do Mourão e o papel dele dentro do governo sob a minha visão, a minha imagem sobre isso. Né? E ele cumpre e não tem nenhum desalinhamento com o presidente. Ele simplesmente envia as respostas e os recados que o governo precisa enviar sem que desgaste a imagem do presidente. Isso aqui é um exemplo. O presidente, por exemplo, nesse momento, não poderia falar isso. Mas por que essa entrevista e essa fala está saindo exatamente agora? Para que a expectativa do outro lado não fique tão alta sobre esse assunto. Aí já manda o recado na frente. É diplomacia. Né? E a razão que apresentará a condição adquirida pelo Brasil de aliado preferencial ex-OTAN, nome dado aos países que usufruem do acesso privilegiado na compra de equipamentos militares americanos e em treinamentos e organizações. Olha, eu vou dizer uma coisa. A questão de equipamentos é mais para que nós pudéssemos vender para a turma, porque a questão de FMS, a gente sempre teve muito acesso e nós não éramos aliados ex-OTAN. Tá? É interessante, é uma questão de reciprocidade entre os países, aproxima. Os Estados Unidos têm isso em excedente. Eu fui lá no deserto da Califórnia, a gente ia lá escolher quais eram os veículos, né, os M113, enfim. Fui a última vez que eu fui ver isso, a gente estava interessado, eu tinha a possibilidade, e eu tentei, inclusive, a gente vai mesmo, para ir na condição e trazer. O Exército tem uma demanda por helicópteros de ataque, tem lá as escolhas dele, e a gente tenta criar as parcerias, tentou ver a possibilidade dos Super Cobra, né? Tá tudo estocadinho lá, pessoal, tudo plastificado. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, sobre isso. Acho que tem as imagens lá, eu coloquei. Isso é de sempre. O Extrotan trouxe assim mais a questão dos treinamentos, que eu nem sei dizer até que ponto é mais interessante para o Brasil. Eu acho muito mais interessante para o próprio americano. Né? Mas o Brasil acaba conhecendo as infraestruturas americanas também. A diferença é que, sinceramente, qual é a possibilidade do Brasil ter uma demanda para tomar o Alasca? Então não adianta, né? Enfim. Mas existem esses exercícios conjuntos, são muito valorizados e eles estão sendo ampliados. Inclusive, teve exercício recente aqui, até no estado de São Paulo, mas também já houve ali na região da Amazônia, né? Onde você faz ali um intercâmbio. Vou fazer o comentário aqui que eu ia fazer, que é para não ficar alguns amigos não ficarem chateados comigo. Confira os principais trechos, né? O vice-presidente brasileiro falou aqui é uma entrevista que ele deu, né? O Mourão, o vice-presidente brasileiro, falou sobre as tensões no leste europeu e as relações econômicas entre russos e brasileiros. Em sua opinião, nas tensões na Ucrânia, todo mundo tem razão. Olha, o general Mourão é uma figura. Putin pressiona para a Ucrânia não aderir à OTAN, Organização do Atlântico Norte, né? Porque faz parte da linha vermelha que vai do Mar Báltico ao Monte. Tudo isso aqui a gente já conversou, né? Não acrescenta muito aqui para o nosso dia. Mourão avalia que a visita oficial de Bolsonaro ao presidente russo, Vladimir Putin, não deve ser um problema para a diplomacia brasileira. Segundo ele, será uma oportunidade para Putin mostrar que não está isolado. Concordo. Eu posso resumir aqui na fala do Mourão? Muita gente não entendia isso quando o presidente Bolsonaro foi provavelmente o líder mundial mais leal à amizade, vamos colocar assim, e solidariedade até o ataque burocrático que sofreu o presidente Trump nos Estados Unidos. Foi provavelmente o último a largar a mão ali do presidente Trump. Mas em algum momento, e a gente cobriu isso aqui de forma interessante, em algum momento, o Mourão que já acenou, muita gente ficou com raiva, inclusive, do Mourão nessa hora. O Mourão chegou lá e fez os primeiros acenos para o Biden. Não sei quem vai lembrar disso. O pessoal ficou chateado. Pô, o Mourão tem que se meter porque o presidente ainda não deu. Pessoal, joga ping-pong, pessoal. Cada um faz, tá de um lado da mesa. Mas pelo mesmo objetivo aí nesse caso. Né? Até brinco assim, é tudo combinado. Tá? A mesma coisa agora. O presidente vai numa missão, a gente não vão querer colocar o presidente Bolsonaro numa saia justa lá nos Estados Unidos.
essa é uma faina que é do Mourão, né? Ele vai estar aqui para dizer, olha, infelizmente não vai seguir esse caminho aqui. Tá? Tem muita pressão. Eu vou dar uma ideia. Hoje o Brasil tem alguns programas, muitos programas militares e de exportação que envolve parcerias com empresas americanas ou com o Reino Unido, empresas parceiras da OTAN. Muitos, inclusive equipamentos. Por exemplo, o nosso Gripen, que é sueco, tem uma série de componentes que são compartilhados com outros equipamentos, né, principalmente a questão eletrônica, que são da OTAN, de fabricantes de países membros da OTAN. Tá? Apesar de a própria Suécia não ser membro da OTAN. Imagina que você faz uma compra dessa, para que a gente arrumar um problema agora? Estou falando do ponto de vista estratégico. Eu gostaria, provavelmente, lutei muito para que isso acontecesse. Mas vamos pensar no ponto de vista pragmático. Se o Brasil ativa uma compra dessa, de um sistema S300, S400 que seja, imagina o problema que a gente arrumar com todos os outros produtos que estão em desenvolvimento. Simplesmente ia ter que alguém ia pular e dizer assim, ó, eu não duvido que isso aconteça, que, por exemplo, algum país demandasse e impedisse que a gente recebesse no futuro caças Gripen, porque determinada tecnologia que está lá não poderia, tem acordos que a gente chama de end user, né? Olha, eu não autorizo que esse equipamento seja vendido para o Brasil. Um problema, quem viveu um problema parecido agora, vocês viram, e exatamente sobre os mesmos produtos, foi a Turquia. A Turquia fazia parte, a Turquia era parte importante do F-35, do programa F-35, e para fazer esse papel de moderador mundial, de repente ela resolveu comprar e fez o acordo, comprou e recebeu já, inclusive, baterias de mísseis S-400 completas. Imediatamente os Estados Unidos trancou e não entregou, já tinha feito a entrega, vamos dizer assim, simbólica do F-35 da Turquia, eles têm direito lá dentro do programa, bloqueou, não entregou o caça para a Turquia e não vai entregar mais. Quer dizer, você abre uma porta, aquilo que a gente disse, você tem que saber onde você está jogando. Eu acredito o seguinte, se a situação que você vai substituir for muito mais vantajosa para o seu país, você pode considerar. Mas eu não acredito que seja o caso. Eu acho que o Brasil tem programas hoje, olha, envolvendo França, Suécia, próprios Estados Unidos. Tem uma parceria enorme da Boeing com a Embraer, essa parceria existe, né? Para, inclusive, os veículos militares. O Brasil não fabrica as turbinas, não fabrica os eletrônicos, por exemplo, de Super Tucano, ou mesmo do KC-300. Tudo isso podia ser congelado, o próprio Gripen, né? Além de outras questões, né? Então, acho difícil efetivamente que isso evolua. Mas é uma pena ao mesmo tempo.